Deus bem forte. Graças a Deus. Sente-se, por favor. Sejam bem-vindos. Sexta-feira abençoada e nós aqui reunidos para tomarmos posse da bênção de Deus. Amém, queridos? E esse é um momento crucial do nosso culto. Vamos ouvir a palavra com fé, com ousadia mesmo, sem, irmãos, pensamentos, aí negativos. Tem que ir para bem longe. Nada pode atrapalhar e impedir você de receber o que Deus tem para te dar aqui hoje. Você não entrou aqui por acaso, você vai sair daqui com a sua bênção. Diga graças a Deus, com o seu milagre. Agora eu estou com essa fé muito forte aqui dentro de mim, mas eu quero também que você também esteja aí com o teu coração na sua vida, e agora através da palavra você vai se fortalecer mais ainda em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, vamos lá. A mensagem desta tarde abençoada, eu quero abordar o seguinte. Eu quero tratar sobre esse assunto e essa palavrinha que é muito importante nós, irmãos, entendermos e compreendermos que é real e verdadeiro. O que, pastora? Deus do impossível. Eu quero tratar exatamente sobre isso, impossibilidades. Na nossa caminhada que nós estamos, irmãos, muitas coisas que surgem de alguma forma, que sobrevêm sobre as nossas vidas e que, infelizmente, ao olhar para as circunstâncias, ao olhar para a situação, muitas vezes estamos lá tirando a conclusão. É impossível. É impossível essa conversão, é impossível a saída dessa causa na justiça, é impossível o meu filho passar nesse concurso, é impossível devido às circunstâncias. Estão entendendo? Levante a mão. Devido às situações. Esses são alguns exemplos, eu poderia citar inúmeros outros. Mas entendamos, irmãos, nós precisamos entender nessa caminhada que nós servimos um Deus de impossibilidades. E quando nós entendemos isto, o que vai gerar? O que vai resultar? De pessoas que vão ter a certeza e a convicção que, apesar daquela situação, mas eu fico com a palavra, eu fico com aquilo que Deus ele é, o que ele representa, o que ele pode fazer na minha vida. Aí é interessante, porque o que vai acontecer? Nós iremos, irmãos, ter atitudes sábias. Nós iremos ter atitudes acertadas, escolhas, favoráveis, porque aí você vai lutar contra aquelas evidências negativas. Diga amém? Você vai deixar de olhar para aquela situação que para você, olhos humanos, é impossível, mas você está lá do outro lado lá, é impossível para mim, os meus olhos, mas eu tenho que acreditar que eu tenho um Deus que é um Deus do impossível. Diga aleluia. Quem está na fé e diga graças a Deus. Perfeito. Então assim, na leitura bíblica, eu quero aqui de imediato mostrar para vocês um milagre tão grandioso que já iniciou. É fruto desse milagre, é fruto do impossível. Quem é, pastora Tenielma? Jesus Cristo de Nazaré. É tremendo quando nós, irmãos, podemos observar nas Sagradas Escrituras como Jesus ele veio ao mundo. A criação, a formação de Jesus Cristo de Nazaré. E aí vamos aqui relatar um pouquinho da história. Jesus, irmãos, teve o privilégio de nascer do ventre de uma mulher chamada o quê? Maria. O Senhor a observou. O Senhor, diz a Bíblia, que encontrou graça aos seus olhos em relação a esta mulher. E chegou a notícia através, a Bíblia diz, do anjo Gabriel, para conscientizá-la que ela iria conceber o libertador. Diga glória a Deus. O grande. E aí é interessante, Lucas, capítulo de número 1, por favor, eu vou pincelar aqui alguns versículos, tá bom? Vamos lá, ouvindo a palavra com disposição, alegria, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se prepare aí, para adquirir essa fé, porque Deus quer te abençoar muito. Versículo de número 28 do capítulo 1 onde está escrito. Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 28. Não sei se nós vamos ter alguém lá. Já tem lá alguém. Perfeito.
Obrigada. Aí já estão colocando ali na tela para quem tiver dificuldade aí com a Bíblia. Acompanhe. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, preste bem atenção, olha só: como se fará isto, visto que não conheço homem o quê? Algum. Irmãos, vai observando bem. Chega esta notícia, olha aqui para a pastora, deixa eu pincelar aqui um pouquinho essa parte. Você vai conceber, você vai gerar, Maria. Só que aí ela ficou, né, atônita, pensando, mas como é que isso vai acontecer? Diante da notícia, aos olhos naturais, entenda bem, era o quê? Impossível. Mas mergulha bem, irmãos, em um contexto, numa história como esta, que nos, irmãos, motiva e que nos permite entender que esse mesmo Pai poderoso, grandioso, Ele vive e Ele está no meio de nós. Quem crê, diga aleluia. Perfeito. Então vamos lá, continuando. E respondendo, o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Traz o exemplo, né, da Isabel, que também é tremendo. Estéril, e pôde contemplar o sobrenatural, viu, irmãos? Aí versículo 37, digam todos com a pastora, eu quero ver uma voz aí bem alta, bem forte. Digam todos, 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Aplauda Jesus. Para Deus nada é impossível. Irmãos, como ficou transbordando assim dentro do meu coração esta verdade. Porque eu declarei, eu confesso para vocês, eu compartilho. O povo do culto da tarde vai sair com essa ministração, com esse entendimento, com esse vigor de Deus na sua vida, entendendo: não há nada impossível para Deus. E por saber e por ter conhecimento disto, verdadeiramente eu vou a cada dia, olha só, me posicionar da maneira adequada, da maneira correta. Eu não vou, aí entre essas palavrinhas que eu tenho sempre aqui, irmãos, lembrado, não vamos deixar de declarar, é importante. Eu não vou desistir, eu não vou deixar de acreditar. Eu tenho que estar igual a sunamita, que eu de imediato eu lembro da sunamita. Filho morto. Irmão, o filho estava morto diante dos seus olhos. A pergunta chegou para a sunamita e ela disse: e como é que estão as coisas aí, sunamita? Com uma palavra bem clara, né? E ela disse simplesmente: vai tudo o quê? Tudo bem. Essa mulher estava diante de uma situação que aos olhos humanos era impossível. O morto estava, mas ela acreditou. Ela teve ação, irmãos, favorável, correta, certa. E isto contribuiu para que ela contemplasse o milagre. O filho morto estava completamente vivo. Diga graças a Deus. Quem crê que Deus pode fazer esse milagre também na sua vida? Não importa que possa estar morto, irmãos. Meu Deus, mas aí como é que isso vai acontecer? Nós servimos o Deus do impossível. Vai chegar a bênção. Vai acontecer o sobrenatural. A boa notícia em nome de Jesus vai chegar. A palavra veio para Maria, mas como é que isto vai acontecer? Olha, irmãos, eu fico assim mergulhando num texto como esse, e é a pergunta de muitos nos dias atuais. Eu estou sujeita, você está sujeito, essa é a realidade. Mas nós temos uma resposta tremenda do nosso Deus vivo. Essa aqui foi a experiência dela.
Nós temos as nossas experiências. Aí tem aquele versículo bem conhecido. Perfeito. O nosso Deus será o mesmo ontem, hoje será o quê? Eternamente. É o mesmo ontem, hoje será eternamente. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras nunca. Elas permanecem. É real, é verdadeiro. Amém? Então assim, em nenhum momento nós podemos duvidar. Em nenhum momento nós podemos nos entregar. Preste bem atenção, não se entregue a algo que aos teus olhos possa parecer impossível. Deus fala ao nosso coração e nos permite aqui, irmãos, entender. Deus quer nos ver a cada dia tendo atitudes que vai realmente nos proporcionar, irmãos, escolhas que vai nos levar à nossa vitória. Olha só, que vai permitir o plano, o projeto de Deus se cumprir nas nossas vidas. E aí é muito interessante, porque com essas palavras, né, essa resposta é melhor para Maria, e aí ela tem uma ação, irmãos, né, uma atitude que todos nós devemos ter. Ela não duvidou, ela não, irmãos, ali reclamou, ela não questionou. Olha a resposta, olha as palavras de Maria. Diz assim o versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Cumpra-se conforme a sua palavra. Quem quer vencer aí, diga glória a Deus. Esse é outro ponto aqui importante pontuar, e que a gente precisa permitir estar em nós. Maria, ela se depara com aquela situação. Como é que isso tudo vai acontecer? Como tudo isso vai acontecer? A palavra vem. O Deus do impossível vai fazer aqui um milagre. E Maria se dispõe e entende: sim, Senhor, seja conforme a sua o quê, pá? A sua palavra. Irmãos, queremos ser curados, queremos ser transformados, queremos milagres extraordinários na nossa vida. Eu vou mais além: vida econômica, família, né? Enfim. E coisas sobrevêm para querer, irmãos, aqui, desculpe o vocabulário bem claro, jogar um balde de água fria e dizer assim: acabou, melhor você desistir. Não. Vai ser feito conforme o que? A palavra do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Olhe para nós, olhe para você, olhemos para nós. Nós somos um grande milagre, irmãos. Desde o início de todas as coisas, você vê a obra perfeita de Deus. Ele disse Deus: haja luz, e houve o quê? E houve luz. Criou o homem, criou a mulher. Meu Deus do céu, imagina, irmãos, cada folha, cada flor. Quem gosta de flor aí, levante as mãos, né? A flor, irmãos, a rosa, né? Cada tipo de flor linda, as cores. Assim, alguns exemplos, detalhes. Você vê a forma como as frutas nascem. E eu costumo até brincar, né? Qual a fruta mais interessante que eu acho ao nascer? Para mim, é o abacaxi. Olha como aquela fruta, irmãos, ela, né? Meu Deus, é muito, muito forte. Esse é o nosso Deus, Criador dos céus, da terra e deste imenso que universo. E com esta palavra Deus está nos chamando para ir à luta, para enfrentar todo e qualquer tipo de situação que quer mostrar o contrário, e se unir àquilo que a palavra de Deus ela diz. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora, entenda bem, o inimigo não quer que tenhamos essa visão, esse olhar, que venhamos agir como Maria, diante de uma situação impossível, mas quer que nós venhamos, irmãos, aceitar
recuar, dar por perdido. Mas até coloquei aqui no meu esboço, eu coloquei exatamente no tempo, botei o Deus do impossível. Nada está o quê? Nada está perdido. Olha, você vai ser aquela pessoa que vai estar, irmãos, com todo entusiasmo para fazer o que é importante para você alcançar o seu objetivo. Se é para você, por exemplo, passar em um concurso, é impossível, mas só tem 2 vagas. Você vai estudar, você vai lutar, você vai ali, irmãos, dar o seu melhor, você vai se esforçar, você vai orar a Deus, você vai, irmãos, ali colocar diante do Senhor e vai com tudo, na certeza que você vai conseguir o seu objetivo. E para glorificar o nome de Deus, você vai encontrar seu nome lá na lista. Quem crê, diga graças a Deus. Conversão da família, tá lá, meu Deus, mas esse homem bebe, esse homem fuma, esse homem me dá trabalho, isso, tudo aquilo, mas você está ali crendo, você está confiando. Claro que existem casos e casos, decisões que nós precisamos às vezes tomar, mas quando nós oramos, quando nós cremos no Deus do impossível, irmãos, e nos posicionamos com fé, e ali estamos na palavra, Pai, seja feito conforme a tua palavra, Deus vai salvar aquela vida, Deus vai mudar, vai transformar, porque vai ter uma mulher guerreira, vai ter, por exemplo, um homem guerreiro que está orando, que está lutando, que está se esforçando, que está pagando o preço. Diga amém? E é como o pastor pregava esses dias, vai ter a recompensa. Porque para você é impossível, os teus olhos humanos, a circunstância está mostrando que é impossível, mas a boa notícia é que para Deus nada é o quê? Impossível. Então pronto, acabou. Para Deus não é, então é Ele que é o meu guarda, é Ele que dá a palavra o quê? A palavra final. Vamos nos fortalecer mais ainda, trazer na memória o exemplo do povo de Israel. Foram libertos lá do Egito. O Senhor tinha um propósito. E simplesmente Faraó se revoltou, se falou, mas por que eu despedi esse povo? Como que eu vou deixar eles irem assim? E tomaram a decisão de ir atrás, com rosto de guerra, para matá-los. E esse povo, no resumão do texto, irmãos, se depara, e agora? Ficam amedrontados, a Bíblia diz que eles começam a clamar a Deus. O que acontece diante deles, irmãos, é chegarem em um determinado ponto daquela caminhada e não encontrar, irmãos, saída para nenhum lugar, simplesmente um mar. Agora imagina. Mas a gente mergulha, diga graças a Deus, olha aqui para a pastora, fique na fé. Este povo, irmãos, contempla o sobrenatural. Moisés é usado, digo, olha, vocês não se preocupem, não temos, porque um milagre vai acontecer aqui, muito grande. O Senhor pede para Moisés estender o cajado, irmãos, diga amém. O mar se abre. O povo passa. Na hora certa o Senhor pediu para que ele Moisés toca de novo no mar. O mar se fecha, irmãos, e todos aqueles inimigos foram mortos. Todos foram levados. E aquele povo contemplou o que? O milagre. Mergulhe assim, irmãos, entenda, esse é o nosso Deus. Claro que, pastora, mas isso foi lá atrás, foi o mar vermelho. Mas é para a gente entender, irmãos, que a gente tem esse Deus que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos. Diga amém? Que morreu a nossa morte para vivermos a nossa vida, irmãos, a vida. Está lá Isaías 53, coloca na tela aí para mim, por favor, Isaías 53, a partir do versículo 5. É interessante que eu vou logo até pincelar aqui esse versículo. Aí você vê aqui a vitória de Jesus, a obra perfeita que ele faz, que ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Diz, olha só, acompanhe na tela, não precisa nem abrir. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andamos derregados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? De nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e com a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu o que há?
ele não abriu a boca. Diga glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Irmãos, olha essa obra perfeita do Pai, do Todo-Poderoso. Meu Deus do céu. Tudo para que nós venhamos ter hoje uma vida, irmãos, de sucesso, de resposta. Amém? Uma vida abençoada. E nós vamos deixar de acreditar, de permitir, de declarar, meu Deus, vai ser conforme o que? As tuas palavras. Eu me colocando esses versículos, e a gente observa quantas pessoas têm sido bombardeadas, têm desencadeado no mesmo doenças, enfermidades. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. É impossível, o médico diz para mim me se ver livre desse mal, para eu ser curado, para isso, aquilo. Eu tenho que esperar só alguns dias, porque ele só me deu 15 dias, só me deu... Enfim. O segredo é nós nos posicionarmos. Como é que vai ser isso agora? Eu tenho o Deus do impossível. E aí vai estar lá no seu coração, vai estar lá presente dentro de nós no conforto. Pai, vai ser conforme o que? A sua palavra. Não vai ser as minhas. Não vai ser o meu pensamento. Aí, irmãos, eu trago à memória Provérbios, capítulo de número 3, versículos de número 4 e 5. Coloca na tela, Provérbios 3, 4 e 5. E aí nós temos que ter muito cuidado. Porque se eu não creio que Deus é o Deus do impossível, eu vou muito mais além na mensagem. O indivíduo, ele está sujeito, irmãos, a tomar decisões precipitadas na vida. A fazer coisas que não é agradável, irmãos, aos olhos de Deus. A de alguma forma seguir atalhos. E a gente precisa estar atento. Amém? Versículo de número 5, por favor. Capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio o quê? Entendimento. Versículo 6. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Imaginemos no texto inicial da mensagem se Maria tivesse, irmão, deixado de confiar naquelas palavras ditas pelo próprio, Deus que chegou ali ao seu coração, e se estribar no seu próprio entendimento. A história teria sido outra, mas ela nos deixa um grande exemplo. Amém? Cuidado para quando você se deparar diante de uma situação que possa parecer impossível, você se estribar no seu próprio entendimento, não consultar a Deus, não orar, não buscar, não acreditar e ficar lá, até mesmo tomando atalhos para resolver, para solucionar algo na sua vida. Eu sei que muitas das vezes nós seres humanos queremos, a realidade é essa, mas eu quero esse milagre, eu quero agora. Eu não aguento mais, não é assim muitas vezes as falas, que vem. Mas a gente precisa, irmãos, é como eu pregava sexta-feira passada, a gente precisa saber esperar. Glória a Deus. A gente precisa esperar, a gente precisa ter a certeza que no momento certo, na hora certa, o milagre vai o quê? Vai acontecer em nome de Jesus. Então não se estribe no seu próprio entendimento, confia. Acredite na obra perfeita do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Nós temos um exemplo fantástico de uma mulher chamada, irmãos, a Bíblia coloca até como de uma mulher fenícia. Ela estava numa situação, irmãos, difícil com a sua filha. Eu quero ler com vocês esse texto. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo de número 7. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, ouvindo a palavra com alegria. Versículo 24 do capítulo 7. Grande exemplo aqui pra gente. Diz assim: e levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom.
E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Aqui já é um ponto positivo. Já começou com as atitudes, irmãos, ali, né? Correta, já começou ali com uma atitude muito importante de se prostrar, a gente pode entender, de se humilhar diante do Senhor. E aí disse mais, versículo posterior: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés, né? E esta mulher era grega, Cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Agindo com muita humildade, uma palavra, uma resposta muito sábia, e isso permitiu, olha só, versículo 29. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Olha aqui para a pastora. Ela estava ali com Jesus. A gente entende de acordo com o texto. Essa filha não estava com ela ali no momento presente. Filha estava o quê? Endemoniada. Ela, irmãos, ali com aquela fé, aquela certeza que Jesus poderia realizar uma grande obra. Quem quer ter essa certeza na sua vida? Em nome de Jesus, é muito forte isso. E ela é aprovada ali, né, irmãos, na sua maneira de agir, em tudo que ela estava ali verbalizando diante de Jesus Cristo. E ela, mais uma vez eu ressalto, eu destaco, ela não estava ali no momento presente. E Jesus simplesmente declara ali a palavra, vem, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Ela poderia muito bem, meu Deus, será se minha filha se foi curada mesmo? Será se... Mas olha o versículo de número 30. Então ela acreditou, pode ir. Ela poderia ficar lá, não, Jesus, tal. Mas ela disse, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha o quê? Saído. O poder de Deus foi lá na casa daquela mulher fenícia. E eu profetizo na unção de Deus, irmãos, o poder de Deus, com fé, ousadia. Você não duvida, você crê no Deus do impossível na sua vida, em nome de Jesus. O poder de Deus vai lá na sua casa, lá diante do problema, lá diante da situação, seja ela qual for. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, em nome de Jesus. E aí eu declaro muito, meu Deus, o teu povo aqui recebendo a bênção, e vai mais do que nunca, está recebendo a bênção aqui no momento presente, e vai chegar em casa, vai receber e deparar com as bênçãos lá também. Glória a Deus. Poderia parecer impossível. Minha filha está lá, mas ela acreditou, ela creu, irmãos. Meu Deus, eu posso citar aqui exemplo para vocês de milagres extraordinários, irmãos. Tem um outro lindo também que Deus me permitiu lembrar, eu estudando aqui para trazer a mensagem para vocês, da unção de Deus. Tem lá os 4 homens levando um paralítico. Chega lá uma multidão. E agora? Era impossível, irmãos, colocar aquele homem diante de quem? Jesus. Mas eles creram que eles estavam ali diante daquele que é o Deus de impossibilidades, que faz maravilhas. Eles tinham muita fé. Quando nós cremos no Deus do impossível, sabemos que Deus é Deus de possibilidades, o que vai gerar em nós a cada dia é a fé. Hebreus 11, versículo 1. Coloca na tela. Que é um versículo bem conhecido. E eles, irmãos, verdadeiramente não desistiram. Eles foram contra as evidências, contra as circunstâncias. E é a palavra, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Pronto. Eu sirvo o Deus do impossível.
E aqueles homens, irmãos, se posicionaram: não, vamos fazer aqui alguma coisa, porque nós não vamos sair daqui sem esse homem receber a bênção. E aí, como todo mundo conhece a história, irmãos, subiram o telhado, irmão. Imagina o trabalho, pegaram esse homem, colocaram lá e, meu Deus do céu. E o milagre aconteceu. E foi muito mais além. Porque Deus não tratou só no físico daquele homem, mas também tratou na alma dele. Diga aleluia. Arrancando a paralisia, tanto física como, irmãos, ali espiritual. Quando ele ministra, ele verbaliza ali, dizendo: os teus pecados estão o quê? Foram perdoados. É resultado, é fruto de quem está lá no fundo do coração. Eu sirvo o Deus do impossível. Por isso eu não vou desanimar. Eu não vou deixar o inimigo ficar me maltratando, me escravizando, me levando até mesmo a procurar atalhos, me estribando o meu próprio entendimento, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que não são corretas e só me prejudicando mais ainda. Não, eu sirvo o Deus do impossível. E aí eu vou estar como Maria, conforme as tuas palavras. Diga amém? Agora imagina, irmãos, abre um leque assim bem grande, conforme as tuas palavras, Senhor, de acordo com as situações, de acordo com o que nós estamos vivendo no contexto que nós estamos inseridos, família, profissão, irmãos, vida espiritual, enfim, relacionamentos, o que está acontecendo? Conforme a tua palavra, Deus do impossível. E isso vai levar você a agir de uma forma acertada, de acordo com a palavra. Diga graças a Deus. E um povo cheio de fé. Eita Jesus. A palavra de Deus é bem clara, irmãos. Quando está escrito, quando diz melhor, que sem fé é impossível que agradar o Senhor. Está lá no versículo 6. Só coloca o versículo 6 aí. Já está no mesmo capítulo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Diga amém? Então, assim, são palavras que vão fortalecendo, que vai só se unindo e que nos permite a cada dia, irmãos, entender que nada está perdido em Cristo, naquilo que é benefício, que é, irmãos, bênção de Deus para nossas vidas, que é para o nome dele ser glorificado. Ah, pastora, mas eu estou passando por certas coisas na minha vida e é impossível, mas eu errei, eu falhei. Eu estou passando por isso, pastora, porque eu tomei decisões erradas. Esqueça o passado. Aí eu ministro aqui, declaro: esqueça. Errou, falhou, a gente realmente paga o preço de acordo com as nossas escolhas, mas nós temos um Deus todo-poderoso, e mais uma vez eu cito, é o Deus do impossível. Um coração aberto, reconhecendo ali os seus erros, suas falhas. Pai, eu quero uma vida melhor, eu quero uma mudança, eu sei que eu passei por isso, mas agora eu vou fazer diferente, e eu, se é o Deus do impossível, você vai mudar a minha história. Amém? E quando eu falo assim, mais que fervor, não é colocar isso contra a parede, é porque é crer, acreditar que Ele faz maravilhas. Diga amém? Você pode observar Isaías 43, coloca para mim aí na tela. Isaías 43, eu quero ler com vocês o versículo 18. É muito especial, olha só que tremendo aí essa palavra, para acrescentar e agregar mais aqui na nossa mensagem. Isaías 43, versículo 18. Pessoal, lá na tela tá meio, né? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, porque lá na tela lá eu acho que aconteceu algum probleminha lá. Isaías 43. Pronto, chegou. Obrigada aí. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho. Aí observa bem a parte final do versículo.
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga glória a Deus. Aos olhos humanos e a realidade, é impossível ter água no deserto. Não é verdade? Quem concorda com a pastora, levante as duas mãos para o alto, sacode assim lá no alto assim. Isso, acorda. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz coisas novas. De acordo com o que estamos aprendendo, ele faz o impossível se tornar o quê? Possível. Está deserto, mas eu posso o quê? Colocar? Ele coloca água. É impossível se ele for olhar pela circunstância, pela realidade humana. Mas Deus, para ele, nada é o quê? Impossível. Então, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a saberei, desculpa. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esqueça o passado. E procure fazer o certo também. Glória a Deus, reconheça o erro. Chegou a uma situação, pastora, chegou mesmo ao ponto da realidade é que é impossível. E foi tudo por conta também das minhas escolhas. Fiz tudo errado. Aí me vem a boa notícia. Nada está perdido. É o Deus do impossível que pode mudar, irmãos, essa maldição, essa situação em uma grande bênção. Agora cabe a nós, numa situação como essa, entendamos, agir conforme o que? A palavra. Diga glória a Deus. Esquecer o passado, não continuar mais nas mesmas práticas, seja lá qual for. E entender que existe esse Deus que pode fazer uma coisa nova. No nome de Jesus, você não fica aí atormentado, escravizado, o inimigo atrapalhando, impedindo você de receber a bênção. Porque uma das coisas que o inimigo escraviza, não fugindo do contexto da mensagem, viu, irmãos? É ficar levando a pessoa a ficar lembrando só do passado. Ai, por que eu fui fazer isso? Por que eu não fiz diferente? Ela não ter feito assim. O Senhor faz coisas novas. Que esse erro, essa falha sirva de lição, de experiência, de aprender, para que você, irmãos, aprenda, cresça e não faça mais. E na próxima vez que tiver situação, você faça melhor ainda. Glória a Deus. Age da forma correta. Agora, o que não dá para ficar se maltratando. O que não dá para ficar perdendo tempo. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, então Ele vai trabalhar, Ele vai fazer uma coisa nova, Ele vai fazer uma coisa extraordinária. Amém? Assim como Jesus viveu o milagre, e Ele é o grande exemplo, creia também, irmãos, no milagre que você também pode receber na sua vida. Creia no milagre que você está precisando. Porque nós somos frutos de um milagre. E nós temos exemplo daquele que, irmãos, veio em forma de um milagre. De uma situação onde era o quê? Impossível. E se tornou o quê? Possível. Que lição para a gente. Voltemos para onde nós iniciamos, por favor. Onde foi? Deixa eu ver se vocês estão aí atentos mais do que nunca. Isso, Lucas. As mulheres digam aleluia. Os homens preguiçosos digam graças a Deus. Não tem nenhum homem preguiçoso aqui não, né, irmãos? Então, a pastora leu o contexto, no versículo 26 ao 38, mas o versículo de destaque fica exatamente diante da história, onde Maria ia conceber o Salvador. Diz, versículo 36, eis que também Isabel, na tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus. Esta mulher acreditou no impossível de Deus na sua vida. E ela vivenciou o milagre de Deus. Ela pôde contemplar uma grande obra, o sobrenatural. E assim nós também devemos agir, irmãos. Pai, seja conforme a tua palavra.
Independente do que eu possa estar passando, enfrentando, Senhor, eu creio. É impossível aos meus olhos, mas é possível para ti. Digam todos comigo bem forte, levante as mãos com ousadia, diga, acredite. Nenhum problema, por maior que ele seja ou pareça, é impossível para Deus. Amém? Aplauda Jesus, que Ele merece. Este é o recado lá do fundo do coração de Deus para a gente. Olhe para o seu irmão, aperte a mão dele e diga: tome posse dessa palavra, irmão. Isso. Glória a Deus. Amém, queridos? Fique de pé. Vamos orar. Vamos fazer uma oração aqui, irmãos, depois desta palavra. Vamos buscar mais de Deus. Vai se enchendo, se envolvendo.